a vida eterna. É algo que eu quero falar hoje. Mas antes, uma pequena introdução, né? Eu tirei esse dia para vir aqui. Procurei uma praia possivelmente mais calma. E decidi vir aqui porque fazem muitos anos que eu não venho à praia. Eu acho que são mais de 13 anos. Acho que são 13, 14 anos, não sei. E agora eu tô de moto, né? Então a moto é pra me dar mais oportunidades, mais possibilidades, mas principalmente pra me aproximar mais de Deus. E fazem muitos anos que eu não vejo essa cena. É de emocionar mesmo. A criação, o carinho que o Senhor teve ao criar cada detalhe. Eu queria falar sobre a vida eterna. A vida eterna, essa frase, ela se divide em dois sentidos bem profundos que eu quero apresentar. Algo que tem queimado em meu coração. Vamos no primeiro sentido. O primeiro sentido para a vida eterna o primeiro sentido dessa frase é um lugar eterno. Um lugar eterno é o primeiro sentido dessa frase. Se você quiser saber mais sobre o lugar eterno que nos aguarda, eu acho que não tem referência melhor do que Apocalipse 21 e 22, capítulos completos. Leia esses dois capítulos completamente, que eu acredito que vai estar bem explicadinho para você o que te aguarda, o que nos aguarda. A caminhada de todo cristão, da maioria provavelmente, eu acho que de todos mesmo, é ir para o céu, é ir para o lugar eterno, porque lá não haverá mais dor, não haverá mais maldição, não haverá mais morte, não haverá mais. Nós teremos paz que este mundo não tem. Nós teremos tudo o que precisamos lá. A distração que eu e você passamos aqui, com contas, com sofrimentos, doenças, perseguições, dores, tudo, lá não vai ter. Então eu repito, leia Apocalipse 21 e 22, porque você vai ver o que te aguarda lá, o que nos aguarda lá. Lá tem um rio que sai do trono e sai do cordeiro. Lá tem a árvore da vida. As maravilhas. É difícil pensar que isso aqui é passageiro. Eu faço questão de deixar só essa imagem. E isso é passageiro. Isso é passageiro. Algo maravilhoso. Isso é passageiro. E isso não é melhor do que nos aguarda lá no céu, lá na vida eterna, no lugar eterno, que é o primeiro sentido da frase que eu estou compartilhando para nós. E isso tem queimado no meu coração há um tempo. Então a primeira parte dessa conversa é isso. A vida eterna tem dois sentidos, essa frase, e o primeiro sentido é um lugar eterno, aonde não haverá distrações, dores, nem nada. Aonde é melhor do que isso aqui, do que essa paz dessas ondas. Faz anos que eu não sinto o mar nos meus pés e eu senti isso hoje. É uma sensação muito boa, uma sensação de paz. E haverá um lugar melhor do que isso. Haverá uma sensação, um lugar que vai nos proporcionar uma sensação melhor do que essa.
que é o lugar eterno, que é a vida eterna. Mas agora eu quero falar do segundo significado, do segundo sentido dessa frase. A vida eterna é um lugar eterno. E a vida eterna também é uma rotina eterna. Pensa comigo, a gente vai para o céu, não vai ter mais dores, não vai ter mais morte, não vai ter mais nada. E o que nós faremos para sempre? O que nós faremos por toda a eternidade? Existe um lugar eterno para uma rotina eterna. Você quer uma casa? Nós queremos uma casa. Nós queremos algum bem material. Nós queremos um lugar para viver. Então, faz total sentido isso. Existe um lugar eterno para uma vida eterna. Por isso que a frase, a vida eterna, se divide em duas. Que é o lugar eterno e a vida eterna. E eu quero falar um pouco mais dessa vida eterna, da parte de rotina eterna. E o que é a rotina eterna? O que nós podemos definir como rotina eterna? Se o lugar eterno é o céu, onde está descrito muito perfeitamente em Apocalipse 21 e 22, os capítulos completos. Então, o que é a rotina eterna? Eu vou resumir para você, mas antes eu quero ler o capítulo que originou isso em meu coração. O capítulo que originou isso em minha alma, que tem queimado no meu coração. Em João 17:3 vai estar escrito: palavras ditas por Jesus Cristo. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A rotina eterna, a vida eterna, no sentido da rotina eterna, de viver eternamente, se trata de conhecer a Deus e a Jesus Cristo. A vida eterna, a rotina eterna, é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Não se esqueça disso, João 17:3. Leia esse versículo em várias traduções, em várias versões, para que se abra mais a sua mente. Conhecer. Vamos falar sobre conhecer, sobre o princípio, sobre a primeira menção dessa palavra na Bíblia. Essa palavra, obviamente, eu acho que a maioria das palavras, elas vão aparecer em Gênesis. E a primeira vez que essa palavra aparece é em Gênesis, pelo menos na tradução da Almeida, ARC. A primeira vez que essa palavra aparece, é quando Adão e Eva, depois de comer o fruto, eles conhecem que estavam nus. Mas o sentido dessa palavra está como perceber. Adão e Eva perceberam que estavam nus. Então não é esse o sentido de conhecer. Não é esse o sentido que nós procuramos. Mas o que nós queremos verdadeiramente,
está aqui em Gênesis 4 e um pouquinho mais adiante também, eu acho que é Gênesis 24. E, enfim, vamos falar sobre o conhecer de um casal. Quando vai aparecer em Gênesis 4 que Adão conheceu Eva, isso quer dizer que ele teve relações sexuais com Eva, mas é mais profundo ainda, ele se tornou um com Eva. Ou seja, o ato de conhecer naquele momento foi um ato sexual, mas que tornou eles uma carne, que tornou eles um só. Eu acho que a gente já começa a entender um pouco o que é a vida eterna. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo, ser um com Deus e Jesus Cristo. Isso é a vida eterna. Ser um com Ele. Mas como ser um com Cristo? Como ser um com Deus? Como ser um com a Trindade? Tendo comunhão. Tendo comunhão. Buscando a sua face. Buscando a vida eterna, a rotina eterna. Mas não é isso que eu quero mostrar. Eu não quero mostrar a vida eterna como um lugar eterno e nem como uma rotina eterna, mas tem algo mais profundo que eu preciso dizer. Algo que verdadeiramente furou o meu coração, que é que a vida eterna, a rotina eterna é possível viver agora. A rotina eterna é possível viver agora. O lugar eterno só será possível quando Jesus voltar e buscar a sua noiva. Mas a rotina eterna que nós podemos viver agora é sermos a noiva de Cristo. Eu ser a noiva de Cristo. Eu me separar para Ele. Você não se separa para alguém que você não conhece. É claro que nós somos humanos. Existem pessoas que simplesmente se transformam. É falível, é terrível pensar nisso, que um casal pode se separar porque um ou outro se transformou. Mudou, como muitos vão dizer. Mas ele não muda. Então eu começo a viver a vida eterna quando eu decido ser a noiva de Cristo. Quando eu decido adorá-lo de verdade. Essa é a vida eterna que eu posso viver agora. Que você pode viver agora. Que é o quê? Ser um com Deus e com Cristo. Buscando a sua face. Mas não para por aqui. Nós já sabemos que nós podemos viver a vida eterna. Nós podemos viver a vida eterna hoje. Nós podemos viver a vida eterna agora. Nós podemos ser a noiva de Cristo agora. O noivo, quando voltar, ele vai buscar a sua noiva para viver em um lugar eterno. Para ter a comunhão eterna. Mais importante do que o lugar eterno. O lugar eterno não importa se não tem a presença, se não tem o motivo, se não tem o noivo, se não tem o que mais importa. O lugar não importa se nós não temos o noivo. Por isso que é tão bonito. Eu só não me recordo, mas está entre os 4 evangelhos, isso. Que Jesus fala, se vocês quiserem ir, vão agora. E um dos discípulos diz, acredito que tenha sido Pedro: Senhor,
para quem iremos nós? Para quem iremos? Não temos para onde ir e não temos para quem ir. Porque não há ninguém melhor do que você. Não temos para quem voltar. Ou seja, quando Pedro diz isso, ele diz que mais importante é estar com ele, não importa o lugar. Ou seja, mesmo o céu sendo o lugar eterno, sendo o lugar perfeito, não é mais importante do que a presença do Filho, do que a presença do noivo, do que a presença daquele que é digno e daquele que é único que pode nos buscar e nos levar para o lugar eterno, para vivermos a vida, a rotina eterna. E a rotina eterna, posso resumir para você em uma palavra: adoração. Adoração, quando a noiva, quando você não quer mais só ser amigo, não quer mais só namorar aquela pessoa, mas você quer ser um com ela. Você quer viver todos os dias da sua vida com essa pessoa. Adoração. Rotina eterna. É isso que nos aguarda no céu. Adorar o noivo, o filho. Tudo bem, eu falei tudo isso, mas agora eu preciso dar aquilo que para mim, com base na palavra do Senhor, se tornou a resposta. Se tornou o manual. Eu preciso falar disso. O que é que nos afasta da rotina eterna? E lembrando, a rotina eterna nós podemos viver agora. A rotina eterna nós podemos viver agora. A rotina eterna nós podemos viver agora. O lugar eterno nós viveremos quando Cristo voltar. Mas a rotina eterna, Ele nos permitiu viver agora. Então, já estabelecido esse princípio, vamos entender o que nos afasta, o que nos impede e como viver a rotina eterna agora. Não esqueça também das referências. A referência da vida eterna, rotina eterna, lugar eterno. Não se esqueça. Vamos lá. Em Isaías 14, nós vamos ver a primeira situação, o primeiro contexto do que foi afastado daquele de quem a pessoa, o ser que foi afastado de Deus. E por quê? Por favor, leia comigo em Isaías 14, na tradução da Almeida ARC. Isaías 14, do versículo 11 em diante. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado na tua sepultura, como um renovo abominável.
como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Esse texto aqui, em Isaías, do capítulo 14, do versículo 11 até o 20 que eu li, os estudiosos vão dizer que faz uma referência a Satanás. E perceba o quão sério é isso. O que afastou um ser perfeito da presença do Senhor? O que afastou um ser perfeito da presença do Senhor? Eu já ouvi um pastor muito querido meu, pastor Valdeci, e inclusive Mestre Jefferson e Mestre Nelma também sabem totalmente dessas falas, desses pensamentos que eu estou compartilhando agora. Mas o pastor Valdeci diz que aconteceu alguma coisa no coração daquele ser perfeito. Mas o que afastou ele especificamente foi isso aqui que eu vou dizer agora, que está no capítulo 14, versículo 11. Já foi derribada no inferno a tua soberba. A soberba. E a soberba está ligada ao orgulho. Eu sou. Eu posso. Eu faço. Eu sou melhor. A soberba. A soberba nos afasta do Senhor. Pense comigo. O seu pecado é a consequência da soberba. Sabe por que nós pecamos? Porque nós queremos que a nossa vontade seja feita. E isso resulta numa consequência, que é o quê? Um adjetivo. Eu vou compartilhar isso. Deus me feriu. Permitiu que Satanás colocasse um espinho na minha vida. E eu digo agora que eu tenho ansiedade, mas eu digo que é diagnosticado por um profissional. Satanás conseguiu colocar a culpa em mim e a ansiedade. Deus me perdoou num evento muito importante para minha vida, inesquecível, que foi a escola profética da comunidade Pai de Gerações, do pastor Joelmir, chamada Soso, que é uma escola de cura. E eu fui perdoado. Eu ouvi a voz do Senhor dizer nitidamente: eu te perdoo. E eu orei por essa frase por um bom tempo e Deus não me disse. E eu fiquei com a culpa e a ansiedade. E Deus retirou a culpa, mas permitiu esse espinho para que a graça do Senhor me capacite. Tá tudo bem. Não é isso que eu quero também focar. O que eu quero focar é que o pecado que eu cometi foi a idolatria. Então pense comigo. O meu orgulho me fez praticar coisas que gerou a idolatria, que gerou um pecado e que gerou um adjetivo em mim, que é um idólatra. E a adoração é o inverso da idolatria. E a idolatria é o inverso da adoração. Enquanto a idolatria visa em fazer as minhas próprias vontades, que resultam numa adoração ao diabo, a adoração não é fazer as minhas vontades, mas é honrar aquele, me separar para aquele que se separou
e que separou um lugar para nós, que fez questão de vir para nos salvar. Mas tá bom, eu ainda não estou falando diretamente. Vou ser mais direto para você. O que tirou Adão e Eva do jardim? Foi a desobediência? Foi, mas foi o que foi gerado antes. A serpente chegou em Eva e a deu um motivo para ela comer aquele fruto, para ela se satisfazer. Ela deu um motivo que, sinceramente, nós também comeríamos esse fruto. E aqui eu vou ler para você. Vou ler aqui logo do Gênesis 3, do versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Presta atenção nas coisas que foram apresentadas à auxiliadora do homem. Foi dito: sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ser como Deus, se você e eu somos como Deus, nós podemos fazer o que nós quisermos. Olha que estratégia, olha que inteligência a serpente teve. Olha que inteligência. Ela mostrou: se você comer, você não vai morrer. Você vai ser como ele. A serpente plantou, através de uma brecha, o orgulho. Nós fomos tocados pelo orgulho. Nós seremos como Deus. O orgulho de não precisarmos dele. Mas ele é a suficiência. Ele é o único. Ele é o que faz e que desfaz. E nós queremos ser independentes, porque nós queremos ser como ele. Então pensa comigo. O pecado da desobediência foi gerado por um orgulho de querer ser como Deus, de querer ser independente, de querer não precisar de Deus. Isso foi o que afastou. Isso foi o que nos afastou. Isso foi o que nos tira da vida. Isso é o que nos tira da vida eterna. O que nos tira da vida eterna é a falta de domínio próprio. Uma pessoa muito querida para mim, muito querida mesmo, falou isso para mim algumas semanas atrás. Numa terça-feira, se não me engano, quando eu emplaquei a minha moto. Ela disse: eu acho que te falta domínio próprio. Ela falou de forma mais afirmativa, mas eu estou dizendo com as minhas palavras. Falta domínio próprio. Domínio próprio. Quando nós temos domínio próprio, não, eu não vou fazer isso, porque eu vou estar quebrando um relacionamento com o meu noivo. Eu não vou trair a minha esposa, porque eu vou estar quebrando um relacionamento com ela. Vou estar quebrando algo mais importante. Falta de domínio próprio é o que afasta eu e você de Cristo. É o que afasta eu e você da rotina eterna. E agora eu quero trazer algo muito doloroso para mim e para você. Eu li um livro, um primeiro livro. Quem é Jesus?
do Alessandro Vilas Boas, um cara que eu gosto muito, uma das minhas referências. E lá ele fez um comentário aos seguintes versículos que eu vou estar mostrando. E pensa comigo, Deus ele sabe de tudo, não é possível enganá-lo. Deus ele sabe de tudo, não é possível enganá-lo. Não é possível ser pego de surpresa ao nosso Senhor. Então, pense comigo, reflita comigo. Após Adão pecar, após dele ver que Eva não morreu, agora eu falo com uma interpretação minha, após ele perceber que Eva não morreu, ele come do fruto. Ah, vai ser bom para mim. Ele come. E ele peca, e mesmo assim acontece o cenário que você vai saber agora. Em Gênesis 3, versículo 8 e 9. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? Deus já sabia que Adão tinha desobedecido, que o orgulho dele gerou um adjetivo de desobediente, que gerou uma consequência, que é a desobediência. E olha o quão profundo é isso. Mesmo assim, o Senhor foi ter comunhão com Adão. E quem se afastou dele foi ele e sua esposa. Ele se afastou. Corrijo, né? Adão... foi Adão e sua esposa. Eu achei que eu tinha falado errado. Mas enfim. Eles se esconderam da presença do Senhor. Se esconderam da comunhão com o Senhor. Se afastaram de ser um com o Senhor. Olha que interessante. Nós somos um com o Senhor quando nós decidimos não ser iguais a Ele. Mas quando nós decidimos ser igual a Ele, nós nos separamos. Mas mesmo assim o Senhor quer comunhão conosco, busca, nos dá a possibilidade da comunhão, nos dá a oportunidade de viver a rotina eterna todos os dias. E eu também já venho dizer, o nosso chamado é ter intimidade com o Senhor. Porque o que nós estamos presenciando aqui é o primeiro chamado. Aonde você está? Adão, aonde você está? Troca esse nome, bota o seu nome agora. Eu vou botar o meu, Alessandro, aonde você está? Você, aonde você está? O Senhor está te chamando para a vida eterna. Ele está te chamando para a vida eterna, para a rotina eterna. O Senhor está te chamando para ser um com Ele. Não, vou corrigir, está me chamando. Está nos chamando. É isso. É isso que eu queria falar. Pensar que existe um lugar perfeito. Sabe esses momentos que nós temos no culto? Momentos também que você já teve. Que é maravilhoso. Que você não quer que acabe. Sabe esses momentos de glória? Momentos de adoração tão profundas, aonde o Espírito Santo está evidente, muito mais evidente,
aonde nós estamos mais cheios, e encher-se do Espírito Santo é um ato constante. Um avivamento é um ato constante de ser cheio do Espírito Santo. Sabe esse momento maravilhoso da glória do Senhor, aonde o louvor, aonde nada mais importa, aonde ninguém mais tem o controle? Imagine esse momento eternamente, essa comunhão, esse prazer eterno de estar na glória. Existe um lugar para mim, para você, um lugar eterno, com a presença mais importante da minha vida. A presença daquele que criou os mares, que criou essa areia onde eu estou sentado agora. A presença daquele que é eterno. A presença do Filho, para quem nós iremos. Se só tem você, se só quem importa é você, é ser tão parecido com Cristo, é querer ser tão, é querer amá-lo tanto, a ponto de Pedro, quando vai negar, se não me engano é no Evangelho de Lucas ou no de Marcos, que vão dizer para ele: a tua fala te denuncia, você fala como ele, você fala como Jesus. E por medo, por orgulho de não, eu tenho medo. Eu fiquei com medo de pisar na água do mar. Olha o que o medo faz, ele tira de experiências tão profundas com o Senhor, tão maravilhosas. Ele nos tira da vida eterna, o medo nos tira da vida eterna. É claro que aquele momento era um momento muito necessário para Pedro, mas a gente consegue entender que ser um com Deus é se parecer com Ele, é adorá-lo tanto a ponto de parecer com Ele. O Alessandro Vilas-Boas tem uma frase que, num livro dele, Fome por Deus, que quando as pessoas falarem de mim, que elas lembrem de Jesus. E eu quero ser isso, porque não faz sentido essa vida. Em Eclesiastes vai estar muito detalhado que vai mostrar aqui como se tudo isso fosse nada, não tem importância, porque quem é mais importante é o Filho, é o Criador, é o Espírito Santo, é a Trindade de Deus. Eu quero falar de mais coisas sobre como nós vamos viver a vida eterna. Eu já falei que é o domínio próprio, o domínio sobre o orgulho, que é ter intimidade, buscar a presença do Senhor. O Senhor nos chama, o nosso chamado é ter intimidade com o Senhor. É ter intimidade a ponto da nossa fala ser como a dele. Eu acho muito interessante, eu não sei se vocês conhecem, deve conhecer provavelmente, mas o The Chosen, a série, vai mostrar um Jesus. Até o ator do personagem Jesus, da série, vai fazer isso, que é o que? Jesus morou no Egito por alguns anos. Ele tinha uma fala também egípcia. Ele provavelmente tinha um sotaque misturado. Egípcio. Pedro falava tão parecido, era tão parecido com Cristo, que ele falava como Jesus. Pedro falava tão parecido com o Senhor, que até o seu sotaque era egípcio também.
Eu digo assim, tá? Eu digo com um entendimento meu, posso estar sendo até exagerado demais, mas é algo que toca o meu coração. Talvez toque o seu. E eu quero fechar esse momento com duas referências muito importantes. Vamos observar em João 21. E aqui, ó, João 21, no versículo 21. Vendo Pedro a este, do 21, e Pedro voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, João, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Jesus dá um fora em Pedro. Por quê? Porque Pedro estava olhando para quem estava ao seu redor. Mas vamos mais profundo. Pedro, naquela tempestade, naquela madrugada, Jesus vem andando sobre as águas e Pedro diz assim: se tu és Jesus, me manda ir até aí. E ele diz: vem. Jesus diz: vem. E quando ele vai, Pedro está olhando para Jesus, está focado em Jesus, mas quando ele perde o foco e tem medo e olha para o mar e tem medo das ondas, ele afunda. O que eu quero dizer isso para você? O que eu quero dizer para você, para mim, para você, é que nós teremos intimidade com o Senhor quando nós não nos distrairmos com nada. Quando nós mantermos os nossos olhos fixos no Senhor. A vida eterna, a rotina eterna pode ser vivida agora, desde que nós ignoremos tudo aquilo que nos afasta do Senhor, e que nós teremos o domínio próprio de confiar, de ter fé e de olhar e dizer assim: eu vou adorá-lo. Eu vou adorá-lo a qualquer momento, a qualquer tempo. Eu vou viver essa vida eterna e não vão me interromper. Eu não vou deixar o meu orgulho me interromper. Eu não sei se eu fui claro. É só isso que eu tenho a dizer. É só isso que o Senhor tem tocado em minha vida. É só isso. Eu não sei se foi fácil entender, eu não sei se deu para entender. Mas é isso. E o que faremos na vida eterna, na rotina eterna lá no céu? Adoraremos. Vamos viver a vida eterna. Eu quero viver a vida eterna. Peço perdão pela fala. Peço perdão talvez pela dificuldade de explicar. Peço perdão. Mas eu precisava compartilhar isso. Eu precisava compartilhar a vida eterna. Um pouco. Toda a honra e toda a glória seja dada a Cristo, o Criador,
dos céus e da terra, o noivo, o Filho, o remidor, o eu sou. Obrigado, Jesus, por nos permitir viver a vida eterna hoje, agora. Mas, Senhor, eu queria fazer também uma oração. Pai, constrange-nos com o teu amor, porque você nos amou primeiro e a consequência é nós te amarmos. Senhor, que nós possamos entender mais e mais que você nos amou primeiro. Eu quero conhecê-lo. Eu quero ser um contigo, Pai. Eu quero viver a vida eterna agora. Eu tenho ansiedade, anseio. Eu tenho ansiedade, Senhor, para viver com aquele que é o manifestador do amor. Pai, se alguém ficou até o final, ajude essa pessoa, como eu te peço ajuda para te honrar. Senhor, eu quero te honrar com a minha vida. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus.